Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei fazer sobre a coleção Textos Universitários. É uma coleção recente, brasileira, publicada pela editora Livraria da Física, com temas relacionados à matemática. Então, esse aqui é o primeiro livro da coleção, do César Polcino, que inclusive esse autor, ele também tem um outro livro nessa coleção, que é o 16º volume, onde ele fala da história da álgebra abstrata. Eu acredito que ele aproveita, inclusive, um pouco do conteúdo desse livro para falar da história da álgebra abstrata, porque não tem como você falar da álgebra abstrata sem passar pela álgebra clássica, né? Então, vai ser só um vídeo expositivo, eu não vou fazer um review crítico, porque eu não estudei a obra, tá? Como é uma coleção nova, tem pouco... Acho que não tem nenhum vídeo no YouTube falando dessas obras, então vamos lá. Então, esse livro busca deixar claro que a forma moderna como a álgebra é apresentada é o resultado de um longo processo de abstração e formalização que teve início no século XIX e passou gradativamente a permear toda a atividade matemática ao longo do século passado. Há muito tempo atrás, era vista como o Gauss dizia, né? A álgebra é a arte de reduzir e resolver equações. Vou deixar aqui, né, para vocês pausarem caso, né, queiram ler tudo. E vamos lá, né, para o conteúdo dessa obra. Como podem ver, capa dura, certo? Eu acho bonito esse design aqui, né? Todos os livros da coleção seguem esse mesmo design. Tá aqui a comissão editorial, o Tiago Augusto Silva Dourado. Se eu não me engano, é o cara que apresenta um dos entrevistadores ali do canal Mais Um Café, que eu vou deixar na descrição do vídeo. É um canal muito bom, ele entrevista professores, pesquisadores, né, brasileiros na área de matemática. Então vamos lá, tópicos de álgebra clássica, um prelúdio à álgebra moderna. Prefácio. Ele coloca aqui uma citação do Lagrange. Devemos ser curiosos em conhecer a caminhada, muitas vezes indireta e penosa, dos inventores, os diferentes passos que foram dados para alcançar o seu fim. Este conhecimento, aliás, não é mera curiosidade. Sempre serve para lançar luz sobre os objetos com os quais estamos envolvidos. Concordo muito com isso aqui, né? Na correria de tentar apresentar o conteúdo de alguma área da matemática. Às vezes a gente se atenta muito pouco a falar, né, quão penosa foi essa caminhada, né, os aspectos históricos envolvidos, e os estudantes muitas vezes ficam perdidos, né? Pô, como é que os caras chegaram nisso? Então aqui ele fala, né, da álgebra e a arte de reduzir e resolver equações. E aí quando ele chega na universidade, vê um negócio extremamente abstrato que está focando agora em estruturas operatórias que são definidas a partir de conjuntos de axiomas. E no primeiro momento, se você jogar isso direto, sem dar um senso de realidade, né? Como ele diz aqui, verdadeiramente úteis, né? Concretas, se você só joga abstrações prematuras, eles vão cair em ouvidos surdos, né? Entra num ouvido, sai outro. Então, qual que é o objetivo da obra? Eles falam aqui que a gente espera transmitir ao leitor o sentido de realidade de que fala Lebesgue. Não sei se assim se pronuncia, se não for assim, por favor, me corrijam aí nos comentários. Lebesgue. Pelo menos na medida em que isto é possível em álgebra. Por outro lado, esperamos contribuir para uma formação sólida, em especial dos estudantes de licenciatura e professores de ensino médio, em temas que deverão tratar na sua prática docente, que está razoavelmente distante da álgebra abstrata. A origem dessa obra são notas de um curso que eles ministraram, né, profissionalizante, oferecido pelo IME-USP. Aqui eles falam que vale a pena ressaltar que discutimos apenas conceitos próximos à prática do professor do ensino médio. Então, é meio que ele já está querendo entrar em álgebra abstrata, mas sem não antes dar preliminares, né, como diz aqui, um prelúdio da álgebra moderna.
Então, ele vai tratar de coisas que eu acho que nem está incluso no currículo de ensino médio, né, para álgebra, que é a aritmética modular. Então, para falar de aritmética modular, é claro que a gente tem que falar de números inteiros. Depois, ele vai partir para a resolução de equações de terceiro e quarto grau, que dá contexto e motivação para chegar em números complexos. Vai ter polinômios e equações algébricas, o teorema fundamental da álgebra, vai ter até uma demonstração no apêndice desse capítulo, permutações e, por fim, chegar no resumão de estruturas algébricas, que é a álgebra moderna, né, a álgebra abstrata, propriamente dita. Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro capítulo, é o que geralmente se vê em cursos introdutórios de teoria dos números, né? Vai falar das propriedades das operações de adição e multiplicação no conjunto dos inteiros, certo? Vai identificar propriedades importantes, entre elas o princípio da boa ordem, que, se eu não me engano, vai ser usado para deduzir o princípio da indução. Né? Aqui, o princípio da indução. Os exercícios são bem formais, né, para demonstração. Aqui os estudantes ficam putos, né? Provar coisas óbvias, mas é com o objetivo de você verificar, né, se o formalismo aqui, né, definições e propriedades identificadas, te ajuda a deduzir propriedades que a gente já está familiarizado ao operar com inteiros, né? Então, para exercitar e testar a teoria desenvolvida. Então, aqui o princípio da indução, que ele vai aplicar, ele vai usar isso aqui, está aqui na primeira forma, o princípio da indução, vai tentar provar coisas relacionadas a binômios. Está aqui o teorema no binômio, onde eu acho que ele vai apelar, né, para o uso do princípio da indução. Tem aqui uma segunda forma do princípio da indução. Ok? Exercícios, de novo. Aqui no capítulo 2 vai entrar em aritmética modular. Geralmente em cursos de álgebra abstrata usa-se muito aritmética modular para exemplificar, né, estruturas algébricas. Você não precisa necessariamente, né, estritamente falando, saber aritmética modular para aprender álgebra abstrata. Mas, historicamente, a aritmética modular desempenhou um papel muito importante, né, do desenvolvimento da álgebra abstrata. Tem exemplos muito interessantes de estruturas algébricas. Então, boa parte a maioria dos livros, não todos, de álgebra abstrata, vai falar muito de aritmética modular. Ok. Então, a aritmética modular, a aritmética do relógio, como falam, né? Sem muito segredo. Aplicação em criptografia, que é onde muitas vezes os autores de texto de álgebra abstrata gostam de mostrar aplicação, né? Criptografia, então vai dar exemplos aqui. Usando essa aritmética modular, nos exercícios vai pedir coisas do tipo, você usar classes de inteiros, módulo 26, por exemplo, para determinar a fórmula, para decifrar uma mensagem criptografada. Então, vários exercícios do tipo. Terceiro capítulo, a resolução das equações de terceiro e quarto grau. Quando eu fiz um curso de números complexos, eu vi essa história aqui, né, do pessoal tentando encontrar fórmulas, né, para obter as raízes, né, de polinômios de terceiro, quarto grau. Né? A gente tem a fórmula de Bhaskara, que nos ajuda a encontrar as raízes de segundo grau, né? Polinômio de segundo grau. Aí, naturalmente, o próximo passo é terceiro, quarto. Nesse processo, a gente se deparou com raízes de números negativos, da onde deu motivação e contexto para chegar em números complexos, certo? Então, o próximo capítulo, eu imagino que ele vai encadear isso, né? Naturalmente, o próximo passo é falar de números complexos, depois que a gente está falando aí dessas fórmulas para extrair raízes, né, de polinômios de terceiro e quarto grau. Então, a necessidade dos números complexos, né, a formalização, da ideia que demorou a ser aceita, essa ideia dos números complexos, certo? Até que a gente finalmente aceitou como sendo
não algo imaginário, mas como um número mesmo. E a interpretação geométrica, que é belíssima. Ele vai falar também de outras interpretações dos números complexos. Quer ver? Raiz da unidade, raízes primitivas, outras exposições possíveis. A formulação de Hamilton, a formalização de Cauchy. Ok? Capítulo 5, polinômios e equações algébricas. Tá, introdução. Algoritmo de divisão, eu não sei que notação é essa, o que significa. Raízes de polinômios, teorema do resto, teorema fundamental da álgebra, que vai envolver complexos, né? A gente sempre tem raízes se a gente considerar o corpo dos complexos. E no final aqui vai ter a demonstração desse teorema fundamental. Uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. Permutações. Eu estou estudando álgebra abstrata pelo livro do Pinter e ele fala no capítulo de permutações que antigamente, quando se falava de grupo, a gente estava pensando em permutações, esses carinhas aqui, né? Até que a gente teve uma generalização do conceito de grupo. No final, a gente voltou, né, para... A gente teve um teorema que mostra que todo grupo, né, tem uma representação, né, na forma de permutação. Talvez eles devem falar isso aqui. Estruturas algébricas, né? Tá aqui uma introdução. Estruturas algébricas, a gente não adianta ser um conjunto sem uma operação, né? Tem que ter uma operação, eu acho que vai definir aqui bem o que é a operação. Para isso, sim, a gente ser capaz de definir, né, de forma axiomática o que é uma estrutura algébrica do tipo grupo, né? Que geralmente se começa com grupos, que não é a estrutura mais simples, há estruturas mais simples do que essa, acho que tem uma estrutura chamada magma. Anéis e corpos, eu sempre traduzo como field, porque eu uso tanto livros de língua inglesa que em inglês eles chamam corpos de field, né? Cometi essa gafe aqui quando eu estava falando de álgebra abstrata, né? Num dos vídeos que eu falei de álgebra abstrata eu chamei de campos em vez de corpos. O pessoal me corrigiu e eu aprendi. E é isso aí. Agora tem aqui a bibliografia. No final tem também as notações. Isso é muito legal, porque às vezes você está querendo só ir para um capítulo específico. Então você vem aqui, se viu uma anotação no capítulo X e está confuso, igual agora essa anotação aí que eu falei que eu não conhecia, né? Conjunto de todos os polinômios na indeterminada X com coeficientes no conjunto R dos números reais, página 105. E o índice remissivo, né, para quem precisa só ter o livro como consulta, né? Fica fácil de você encontrar aí o conteúdo. Então, um livro bem interessante, né? Tá aí. Tem o próximo vídeo eu vou falar códigos corretores de erros. Tá? Vou fazer outros vídeos também falando de outros livros que eu tenho aqui, que não necessariamente são da coleção Textos Universitários. Quero fazer igual o Mass Sorcerer costuma fazer, né? Ficar apresentando o conteúdo do livro. Tenho feito poucos vídeos nesse sentido, né? Quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio, né, financeiro. Cabelinho aqui do Bob. E especialmente aqui para o Arthur Nathan e Nash Leon, que são os mais novos membros do canal. Então a todos vocês um forte abraço, né, e para todo mundo que está assistindo também. Fui!